assim, então, cara, foi... Me fala um pouco, como é que, assim, a entrada dessa comunidade, como é que foi formar essa comunidade? Cara, pra formar essa comunidade, a gente começou... a gente postou o link do chat, né, nas nossas redes sociais, né, e fizemos várias postagens falando, olha, a gente está formando aplicativo de relacionamento para voltar com pessoas sóbrias. Se você quiser fazer parte da nossa comunidade, entra por esse link aqui e preenche esse formulário, né? As pessoas que entravam tinham que preencher o formulário e entrar no link, né? Então, assim, a gente simplesmente divulgou, né, entre nossos círculos e nas redes sociais, né? E as pessoas foram entrando, né? Então, assim, pra gente foi assim, caraca, realmente tem uma galera. Aconteceu, né? Validou porque surgiu a galera lá. Isso aí. E cara, é bem emocionante falar sobre isso, né? Que tipo, além dessa abordagem mais, né, tipo, de link e tal, tiveram pessoas com quem simplesmente eu conversava, cara, e elas começavam a contar a história da vida delas, né? Teve um cara dos Estados Unidos de uma empresa lá de finanças, né, que falou, cara, eu gostaria muito de usar o seu aplicativo porque minha mãe é alcoólatra, meu pai tem problema com álcool, tipo, eu não bebo por conta disso. E cara, você não tá entendendo quantas pessoas vieram, tipo assim, contar a história de vida delas aí pra gente. Teve histórias assim que, tipo assim, eu tava na reunião, cara, a gente parava na reunião porque o pessoal da equipe tava chorando. Assim, chegou um ponto que... Chegava, e assim, e é muito sério. É muito sério, sabe? Tipo, porque as pessoas falam, um aplicativo de relacionamento, mano, você não tá entendendo, tipo, a profundidade. Mulheres que tiveram relacionamentos abusivos porque o cara era alcoólatra, batia nelas, assim, cara... Assim, meu, e a gente falou, mano, por isso que a gente fala, a missão da Sober é uma missão, cara. É muito, propósito muito exatamente, grande. É muito maior do que, tipo assim, é mais um aplicativo de relacionamento. Cara, é muito além disso. O seu porquê, muito além disso. Muito bom. E por isso que a gente chegou, tipo assim, por conta de todos os problemas, mesmo com todos os problemas que a gente teve, a gente continuou, sabe? Tipo, a gente, tipo, falou, mano, cara, a gente tem que fazer isso, sabe? Tipo, assim, cara, e vamos lá. Quais problemas foram assim que você falou, agora não dá mais? Agora a gente vai ter que parar. Cara, primeiro a grana, né? A grana no começo foi tipo assim, o primeiro fator aí, né? E a gente chegou a um ponto de falar, meu, agora é a hora da gente fazer dinheiro e depois investir na Sober, né? Então, assim, esse foi um fator determinante, assim, pra gente no começo, né? E a gente começou a catar projeto, enfim, né? E a gente conseguiu, né? E hoje a gente tá, né, botando lá a grana que a gente pode, né? Tipo, não é muita, investidores a gente tá precisando de vocês ainda, né? Então, assim... Link na descrição. Pois é, se quiser eu passo o código Pix aí, a chave Pix. Então, assim, esse foi o primeiro problema. Legal. Então, assim, a gente teve algumas situações que aconteceram também. Um dos nossos sócios faleceu, né? O Marcos, né? Enfim, e foi assim um momento. Marcos era o nosso CTO, né? O nosso chefe de tecnologia. Ele se tornou um amigo meu, ele já era amigo do Rodrigo, né? Sim. E foi muito difícil, né? Foi muito complicado, assim, tipo, foi um momento que, cara, eu fiz uma reunião geral com todo mundo, né? Pedi paciência para todo mundo, né? Entendi. Que era um momento, né? Falei que a gente teve um momento que nessa reunião geral eu pausei todas as atividades da Sober, assim, né? E foi bem complicado, assim. E mais complicado ainda porque parte do código da Sober estava no computador do Marcos, né? Tipo, a gente teve que ir lá resgatar, né? Enfim, entrar no Discord e ver as mensagens dele. Assim, uma das coisas que eu me orgulho é que a gente não fez nada disso sozinho, né? Sempre que a gente estava lidando com isso, né? Tava ou eu e o Rodrigo e mais alguém, tipo, junto ali, juntos. Não, se a gente vai fazer isso, a gente vai fazer junto, né? Então, assim, por isso que, tipo, hoje, né, a gente tem como missão dar a Sober pro mundo, porque eu acredito que é algo que o Marcos ia querer. É o legado dele, tá? Então, assim, o código é o código dele, né? Então, assim, claro que a gente escreveu em cima daquilo, né? Não estava completo, mas, assim, é o código dele, cara.
Então, assim, é o legado dele, né? Tipo, enfim, a gente vai sempre lembrar dele, né? Tipo, é um cara que faz uma falta do cacete. Porque ele era um cara que, tipo, ele era um cara muito pra cima, né? Bem de vida, às vezes a gente tava meio puto e tal, não sei o quê. E ele ia lá e alegrava a gente, né? Então, assim, bem complicado, cara. Então, a gente lembra, né, dessa pessoa, a alegria que ela passava, o legado que ela deixou. Exato. Então, assim, passado esse período, né, tipo, eu conversei com o Rodrigo e falei, cara, a gente não vai botar ninguém no lugar do Marcos, não vai botar ninguém como sócio, né? A gente só vai contratar alguém para fazer o aplicativo, né? Me fala um pouco sobre como é que é a construção de uma equipe, assim. Quais são os pontos importantes para fazer a construção de equipe e fazer aquilo ali dar certo? Porque pessoas sabem que é complicado. Me fala um pouco sobre isso. Assim, uma coisa que eu fiquei impressionado foi a facilidade que eu tive de criar a equipe, né? Tipo, pelo menos os fundadores principais, né? Que às vezes a gente parecia uma cabeça dividida por 3 pessoas. Uma consciência. Uma consciência ali de que, tipo assim, e a gente sempre discutia todas as decisões importantes, estratégicas, a gente discutia entre si, né? Nesse período, né, entraram pessoas, saíram pessoas, né? Tipo assim, a construção de equipe às vezes é muito por tentativa e erro, né? Tipo, é como se você estivesse tentando encaixar uma peça ali, tá faltando, essa peça encaixou bem, beleza, vamos pra frente. Não tá tão... Aqui tá dando alguma coisa aqui, ou então a pessoa não tá satisfeita, ou então não tá na mesma vibe da equipe, né? Então, assim, cara, construir uma equipe primeiro o conhecimento técnico, né? Daqui a gente tá precisando de alguém para aquela área, tá precisando de alguém em marketing, tá precisando de alguém para finanças, tá precisando de alguém para desenvolvimento back-end, né? Ou front-end e tal. Primeiro, saber se a pessoa tem aquele conhecimento, né? E segundo, tipo assim, a gente tava muito sem dinheiro no começo, né? E a gente falava assim, cara, você aceita trabalhar, tipo, por uma quantia assim irrisória, né? Ou então receber participação de lucro, né? E, cara, tiveram pessoas que aceitaram, né? Como o Lucas aceitou, né? Tipo, durante um breve período, né? Durante algum período, né? E depois a gente contratou algumas pessoas para marketing, a gente achou uma agência, né, para fazer as nossas redes sociais e tudo mais. E tiveram pessoas que aceitaram, mas não ficaram, né? Então, assim, foi muito tentativa e erro, né? E a gente chegou ao ponto de falar assim, cara, vamos fazer o seguinte, vamos profissionalizar isso. Vamos fazer dinheiro. A gente tendo a grana, a gente fala assim, quanto que a gente pode pagar por mês pra pessoa lá do marketing? Tanto. Então a gente vai buscar uma pessoa que, assim... Pra contratar, pra fazer certinho. Exatamente. Então, assim, sem mais dividir lucro, sem mais essas coisas, né? Então, assim... E foi assim. E hoje a gente tem uma equipe profissional, né? A gente tem eu e o Rodrigo como cofundadores, né? O Rodrigo faz parte agora é o CTO, né? A gente tem o Malte, que é o diretor de investimento. A gente tem o Ricardo, que é o diretor de marketing. A gente tem a Luciana, que é a nossa contadora, né? E a gente tem também pessoas, o Kelvin é contratado, mas ele é o nosso desenvolvedor, né? E também tem a agência de marketing. Então, assim, a gente parou com aquela ilusão de tipo, todo mundo acredita no sonho, tudo tão bonito, vamos trabalhar com ação de lucro, né? Pelo potencial, né? Não, tipo assim, a gente falou, não, tem esquece isso. O valuation, né? Valuation ali. Esquece isso, tipo assim, só vamos... E essa decisão, assim, depois que vocês viram... Não, mudou, assim... Mudou porque, assim, a cobrança também muda, né? Tipo, é diferente de você chegar pra uma pessoa que não tem vínculo, assim, né? E chegar e falar assim, cara, mas você não fez isso ainda, né? Tipo, não deu pra fazer semana, não deu pra fazer semana. Tipo assim, hoje não, a gente fala, cara, ó, o prazo é esse. Porque o prazo é esse. É esse, tipo assim, meu irmão, a gente tá indo pro Web Summit, então, assim, tem que sair, né? E hoje em dia a gente tem muito menos atrito, né? Muito menos problema, né? Então, assim, a gente preferiu isso, né, do que continuar, tipo assim, tudo bem que, cara, é um aplicativo ótimo, né? Tipo, a gente tem pessoas na nossa comunidade que se tornaram embaixadores da Sober, né? Porque eles acreditam no potencial da Sober, né? Mas, assim,
pessoas que botam a mão na massa ali e falam, cara, a gente tem que ter equipe profissional, velho. Tipo assim, é bootstrap, é equipe profissional, tipo, são os fundadores mesmo tirando do bolso, e é isso aí. O que vocês fazem assim para poder estar captando esses leads? Como é que eles são nutridos? Como é que é tratado o feedback deles para essa primeira versão? Sim. Cara, então, a gente tem que esse é um aplicativo, né, de identificação. A pessoa se identifica com a Sober, né, e acaba usando, né? Então, assim, é meio que aquele negócio não forçado, né? Tipo, a gente não quer forçar ninguém a usar a Sober, né? Até porque também isso mataria o propósito da própria Sober, né? De ter, porque sobriedade não é só sobre beber ou não beber álcool, né? Então, tipo, ou algum outro tipo de droga, né? Tipo assim, a sobriedade é você ter uma vida, tipo, você ter a consciência do que você está fazendo, né? Basicamente é isso. Então, assim, os leads, cara, a maioria deles vem pelas redes sociais, né? Então, a gente sempre fala, né, nas redes sociais sobre a importância de ter uma vida sóbria, né, de benefícios e tudo mais. A gente fala muito também nos eventos, né? Então, assim, e a maior parte dos leads vem de forma orgânica, né? Tipo, é um modelo de divulgação orgânica, porque são pessoas falando para pessoas. Assim, eu uso um aplicativo, eu vou mostrar para você, você vai gostar e, tipo, né, gostando, você vai usar ele, né? Então, assim, essa divulgação orgânica pra gente é muito mais valiosa do que qualquer outro, né? Porque, cara, são as próprias pessoas que estão... Cara, eu gostei da ideia, né? Eu defendo a ideia. Eles mesmos estão divulgando, né? Acaba que não é legal. Esse processo de tá iniciando esse lead ali, qual que é a importância disso para esse começo, assim, uma ideia? Cara, pra gente, a gente começou perguntando assim, né? No nosso ciclo de amizade, a gente conhece as pessoas que não bebem e tudo mais. E o nosso principal, né, principal pergunta era assim, cara, hoje, quando você quer conhecer alguém, você vai pra onde? Né? Tipo, e aí a pessoa fala, cara, no meu ciclo de amizade, eu falei, tá, beleza, mas e se você quiser conhecer alguém diferente, assim, tá? Eu já desistia, né, do Tinder, já desistia de outros aplicativos, né? Pô, isso aí, o pessoal é muito, sei lá, não tem nada a ver comigo, né? Aí eu falei, exatamente. Então, tipo, e se existisse um aplicativo só para pessoas que não bebem, não consomem álcool? Aí, cara, que a afeição da pessoa muda na hora. Assim, mas já existe. Pera, onde eu posso passar? Cadê? Caraca, cara. Afeição, cara, isso eu presenciei, tipo assim. E a afeição da pessoa mudava e falava assim, ué, mas já tá pronto, eu preciso disso. Não, eu falei, calma, não, a gente tá desenvolvendo. Não, eu quero agora, eu preciso disso agora. Tipo assim, você não tá entendendo, eu preciso da minha vida, né? Então, assim, cara, como é que eu faço pra poder identificar essas dores? Essas dores que o público tem pra tentar fazer uma solução pra aquela dor. Então, aí você chegou num ponto de, tipo assim, cara, são pessoas que estão sóbrias por diferentes motivos, né? Isso. Ou tem problemas com álcool, ou estão sóbrias porque são fitness, ou porque elas têm algum problema de saúde física, né? Que, tipo assim, que é alguma doença invisível, né? Então, assim, ou então são religiosos, né? Então, assim, o que a gente fez, cara? A gente falou, bom, vamos fazer um filtro grande e a gente vai, dentro desse filtro aí, a gente vai fazendo perguntas para as pessoas, né? A gente fez formulários no Google, né? Formulários? E onde tinham essas perguntas, né? Tipo assim, você é religioso, né? Você, há quanto tempo você não bebe e tal? Tipo assim, perguntas para identificar quais são as dores, né? Tipo assim, então a gente perguntou durante alguns formulários, né? Para identificar qual era o público que a gente estava lidando, né, cara? E essas pessoas depois entraram na comunidade? Não, elas entraram na comunidade, exatamente. Então, assim, e isso foi um processo importante pra gente conhecer também, cara, beleza. Essas são as dores e agora eu consigo dar uma resposta para essas dores de forma tecnológica. Então, assim, o mais importante desse processo, né,
começou a entender que a gente está resolvendo um problema. Muito além, né, da questão financeira, de a gente querer fazer dinheiro, a gente está resolvendo um problema que é de comunicação, né? Existe um problema de comunicação muito, muito forte das pessoas que não consomem álcool, não consomem drogas. Tipo assim, elas estão isoladas, cara, né? Elas estão isoladas em bolhas, né? Então assim, e a ideia da Sober é estourar essas bolhas, né? Então a gente percebeu isso, né, e falou, cara, vamos fazer um aplicativo para isso, né? Então assim, isso foi uma decisão que fez um clique assim na nossa cabeça, tipo, porque alguns investidores no começo Sober, tipo, chegaram pra gente falando assim, cara, vocês estão no caminho para achar a solução que vocês veem pro problema, mas ainda não chegou lá. E agora eu acho que a gente está muito mais perto do que estava antes. Tá, mas vai lapidando, né? Uma construção é uma construção